Olá! Hoje o nosso papo é sobre futebol, mas por um ângulo assim, um pouco diferente. A grana. Sabe aquela imagem do jogador milionário? Então, a gente sempre ouve falar disso, mas será que é assim para todo mundo mesmo no Brasil? A ideia aqui é mergulhar nos números reais, sabe? Entender como funciona essa remuneração, desde quem está lá no topo até a base. Exato. E para começar, já quebrando um pouco essa imagem, tem um dado da CBF que é bem impactante, né? Qual? Aquele dos 80%. Nossa, esse número. Fala aí. Esse mesmo. Olha só, 80% dos jogadores profissionais registrados aqui no Brasil recebem até R$ 2.000 por mês. 80%. É muita gente. Mesmo sabendo que existe desigualdade, ouvir um número assim, 80, é chocante, né? É chocante. E isso desenha bem a base da pirâmide salarial do nosso futebol. Se a gente imaginar essa pirâmide, essa fatia enorme, 80%, tá ali ganhando até 2.000. E o resto, como fica? Bom, aí subindo um pouco, tem uns 15% que ficam entre 2.000 e R$ 10.000. Depois, uma faixa menor, 4%, entre 10.000 e R$ 50.000. E o topo da pirâmide? Aqueles salários que a gente ouve falar. Aí é que tá. É só 1%, uma minoria mesmo, que ganha acima de R$ 50.000 por mês. Só 1%. Entendi. E quem são esses 80% que ganham tão pouco? Onde eles jogam? Então, essa é a questão central. Geralmente são atletas de clubes menores, sabe? Times de divisões inferiores com pouca ou às vezes nenhuma visibilidade na mídia. Ah, sim. Aqueles clubes que a gente quase não ouve falar, né? Exatamente. A realidade para eles é bem diferente. Contratos curtos, muita instabilidade, é comum precisarem de um segundo emprego, um bico, ou depender da ajuda da família para fechar as contas. Nossa. Tem até um exemplo numa das fontes que a gente viu, um jogador que ganhava R$ 1.500 por mês, mas só durante o campeonato estadual, que durou tipo 3 meses. Só 3 meses. E no resto do ano? Pois é, no resto do ano ele tinha que se virar com trabalho temporário, fazer rifa, essas coisas para complementar a renda. Imagina o impacto disso na carreira, né? No desenvolvimento. Totalmente. É um contraste absurdo com o glamour que a gente associa ao futebol, né? E essa falta de visibilidade que você falou, como ela se conecta com os salários lá do outro extremo, os milionários. A conexão é direta. A visibilidade dos grandes clubes, dos campeonatos importantes, atrai muito dinheiro. Direitos de TV, patrocínios gigantes, venda de camisa. Ah, claro. O ciclo da grana. E isso, aí poucos clubes concentram a maior parte dessa receita toda. E com essa grana, conseguem pagar salários altíssimos, comparáveis até com a Europa, para suas estrelas. O marketing pessoal do jogador famoso também conta, claro. E falando nesses salários de elite, os valores são impressionantes mesmo. Pegando dados mais recentes, para 2024, 2025, o Dudu lá no Palmeiras estaria na casa dos 2,1 milhões de reais por mês. É isso mesmo. É por aí, sim. São valores divulgados na mídia, né? Podem ter variações, mas a ordem de grandeza é essa. E tem o Gabigol no Flamengo com 1,6 milhões, o Hulk no Atlético Mineiro com 1,3 milhão. São números realmente estratosféricos, completamente fora da realidade da maioria. Sem dúvida. A disparidade é gritante. De um lado, você tem esses atletas que vivem como celebridades, ganhando fortunas. Do outro, a imensa maioria lutando para pagar as contas básicas, às vezes o aluguel, com o salário do futebol. É um abismo, né? Dentro da mesma profissão. Um abismo. E como eu disse, essa concentração de receita nos clubes grandes é um fator chave. Os clubes menores, a base, eles simplesmente não acessam essa mesma fatia do bolo financeiro. Não tem como competir. Faz sentido. E tem uma coisa fascinante nisso tudo, sabe? É como essa estrutura do futebol acaba sendo um espelho da nossa sociedade, da organização social e econômica do Brasil mesmo. Como assim? Essa concentração de renda enorme no topo, né? E uma base muito larga com rendimentos bem mais baixos. A gente vê isso em vários setores no Brasil. O futebol, nesse ponto, funciona como um microcosmo, sabe? Refletindo esses padrões maiores. Não é só esporte, é um fenômeno social também. Nossa, é uma perspectiva interessante mesmo. Quer dizer, a ideia principal que fica é essa coexistência de dois mundos totalmente diferentes, né? O brilho dos milhões para pouquíssimos e a luta diária da maioria esmagadora dos jogadores. Exatamente.
aquele 1% versus os 80%. E isso leva a gente a pensar, né? Olhando para tudo isso que a gente conversou. O que, por exemplo? Bom, o que essa diferença salarial tão gigantesca, essa distribuição tão desigual de recursos, o que ela diz sobre as prioridades do futebol brasileiro? Sobre a saúde financeira do sistema como um todo e principalmente sobre a sustentabilidade disso a longo prazo, desde a formação lá na base até chegar na elite profissional. É verdade. Fica essa reflexão, né? Onde estamos investindo e o que isso significa para o futuro do nosso futebol. Uma questão bem importante para a gente continuar pensando.